Todo personagem com superpoderes tira suas habilidades e poderes de alguma fonte. Às vezes, a fonte dos poderes é a própria espécie do personagem em questão, às vezes é uma mudança genética e às vezes esse poder vem de uma fonte externa ao personagem. E nesse vídeo eu vou falar de duas fontes de poderes que são usadas por alguns dos novos deuses. E eu me refiro à Força Ômega e à Força Alpha. Para conhecer mais dessas duas poderosíssimas fontes de poder e ver se uma é mais forte do que a outra, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E nós vamos começar falando da Força Ômega. A Força Ômega não é inerente a todos os deuses de Apocalipse. Na verdade, poucos conseguem acessar plenamente essa energia. E um dos novos deuses que consegue acessar essa força é o Darkseid. Mas mesmo o Darkseid não nasceu com a habilidade de acessar a Força Ômega. Ele conquistou isso durante a vida. E a forma que o Darkseid consegue acessar a Força Ômega depende de sua origem. Em sua primeira origem, ele mergulhou nas Fossas de Apocalipse, que era onde a Força Ômega estava. Mas após os Novos 52, ele só conseguiu acessar a Força Ômega após matar os antigos deuses. E uma coisa interessante é que, embora os efeitos Ômega sejam sempre associados ao Darkseid, ele não foi o primeiro a conseguir esse poder e nem foi o mais poderoso usuário. O pai do Darkseid, o Yuga Khan, já tinha conseguido usar essa Força Ômega e era até mais poderoso do que o próprio Darkseid, principalmente na capacidade de usar os raios Ômega. E atualmente, dois filhos do Darkseid também conseguem acessar a Força Ômega, no caso o Graven e a Grail, ou Cálice, como você preferir. Só que o poder Ômega deles é menor do que o do Darkseid, e isso é um indicativo que o poder Ômega se enfraquece de geração para geração. E só uma curiosidade, o Ômega é a última letra do alfabeto grego, a letra que encerra o alfabeto. E por isso a energia Ômega é vista como uma energia que encerra as coisas, a energia final, aquilo que pode encerrar todas as coisas, sejam elas físicas ou não, sendo considerada por muitos como a força do fim dos tempos. E por isso, a energia Ômega é frequentemente associada com habilidades de destruição e habilidades ofensivas, embora tenha habilidades diferentes também, porque isso é um padrão, mas não uma regra. Mas sim, os poderes Ômega tendem a ser ofensivos e destrutivos. A Força Ômega concede vários poderes e habilidades. A primeira é o aumento das capacidades físicas, podendo transformar um mero camponês em uma ameaça cósmica. Além disso, o portador da Força Ômega pode lançar a Rajada Ômega, que é capaz de sobrecarregar as células do alvo, desintegrando-o de dentro para fora e de fora para dentro. Essa rajada ainda pode perseguir o alvo e ignora grande parte da invulnerabilidade da vítima. E por isso que seres extremamente vulneráveis, como o Anti-Monitor e o Superman, são afetados por essa técnica. E com essa habilidade também é possível teletransportar o alvo para qualquer lugar, e essa habilidade também permite reviver ou recriar tudo que foi destruído por ela. Então qualquer um que foi morto pela Rajada Ômega pode ser regenerado e revivido por ela. E por fim, e não menos importante, o portador da Força Ômega pode usar a Sanção Ômega, que prende o alvo em um ciclo infinito de vidas ilusórias, na qual uma é pior do que a outra, uma é mais trágica do que a outra. E com o poder Ômega, viajar no tempo e destruir planetas inteiros é algo bem simples. E se você quiser saber mais sobre a Rajada Ômega e a Sanção Ômega, dê uma olhada nesse vídeo que eu falo das rajadas ópticas mais poderosas. Lá eu dou alguns detalhes extras sobre essa poderosa rajada e sobre várias outras também, como a visão de calor do Superman, a rajada do Ciclope e a do Galactus. Depois dê uma conferida nesse vídeo, vale muito a pena. E galera, só aquele aviso rápido, se vocês estiverem gostando do vídeo e se quiserem dar uma força para o canal, deixe o seu like e se inscreva, caso não seja inscrito. Nós precisamos demais desse seu apoio para crescer. E se você souber de algum amigo que gostaria de ver esse vídeo, compartilhe com ele. Fazendo isso, você me ajuda demais. Conto com o seu apoio e agora vamos continuar. E agora é hora de falar do Alpha. Assim como o Ômega, o Alpha não é acessado por todos os deuses de Nova Gênese, e os seus principais usuários são o Isaiah, no caso Pai Celestial, e o Senhor Milagre, que é filho do Pai Celestial.
E isso indica que essas forças, tanto o Alpha como o Ômega, são hereditárias, porque elas parecem ser limitadas a determinadas famílias. No caso, a família do Darkseid e a família do Isaiah. Mas, diferentemente da Força Ômega, a Alpha tem muito pouco destaque nas histórias da DC, e ela mal é citada, tanto que algumas pessoas acham que a Força Alpha não existe e que é uma confusão com a Força Astro, ou a Astro Force, que está ligada aos poderes do Orion. E eu vou falar sobre ela em um outro vídeo, mas o Darkseid já se referiu aos poderes Alpha do Senhor Milagre, e já até explicou um pouco o que é essa força. O Alpha é a primeira letra do alfabeto grego, a letra que dá origem. E por isso, os poderes Alpha têm uma pegada de criação, regeneração e controle, podendo ser considerado uma energia criadora menor. Mas isso também é apenas uma tendência. Obviamente, a Força Alpha concede poderes ofensivos também. Então se trata de um padrão e não de uma regra. A Força Alpha também concede vários poderes, e o primeiro é um grande incremento físico, deixando seu usuário muito mais forte fisicamente. Além disso, o portador da Força Alpha também pode curar, regenerar, ressuscitar, pode cruzar o tempo e o espaço e até manipular outras energias. Então, qualquer energia lançada contra um usuário de Alpha pode ser controlada pelo mesmo. E é por isso que aqueles que acessam a Força Alpha podem dominar e controlar magias e habilidades dos demais personagens, tornando eles extremamente poderosos. Então, se você lançar uma magia contra algum usuário da Força Alpha, ou ela vai ser desfeita ou jogada de volta contra você. É muito poderoso! E a energia Alpha também é vista como uma antítese do Ômega, ou seja, o oposto do Ômega. E tanto a Força Ômega quanto a Força Alpha e até a Astro Force são associadas diretamente à fonte. E agora a dúvida que fica é: qual dessas é a energia mais poderosa? Bom, me parece bem claro que ambas as energias possuem níveis de poderes bem semelhantes. Mas aqui entra um detalhe. Vocês vão se lembrar que o principal poder da Força Alpha é controlar as outras energias. Só que uma coisa que nunca ficou bem esclarecido é se um usuário da Força Alpha pode controlar a Força Ômega. Então é possível um portador da Força Alpha controlar uma rajada Ômega do Darkseid, por exemplo? Olha, se isso for possível, a energia Alpha estaria um passo à frente. Mas como isso nunca foi mostrado, eu tenho a tendência a acreditar que ambas energias se equivalem. Então eu acho que a Força Alpha não conseguiria dominar a Força Ômega. Ou se ela conseguir, eu acho que a Força Ômega se sobressai em outras habilidades. E eu digo isso porque existe uma boa equivalência de poderes entre o Darkseid e o Pai Celestial, visto que em grande parte das lutas entre eles, o resultado foi inconclusivo ou empate. E eu sei que algumas vezes Darkseid parece ser mais forte, mas eu acho que isso se deve mais à brutalidade dele e talvez à experiência em combate do que ao poder da Força Ômega. Então, me baseando nos usuários dessas forças, eu acho que o mais preciso seria dizer que as forças se equivalem, ou um desses iria sempre se sobressair ao outro, ou pelo menos teria uma grande vantagem. Só que a vantagem para qualquer um dos lados aparece em pouquíssimos casos, e na maioria dos casos, esses personagens e essas energias parecem se equivaler. Mas e agora? E se você pudesse escolher para você um desses poderes? Qual você escolheria? O Alpha ou o Ômega? E você concorda que as forças se equivalem ou não? Ou você acha que uma se sobressai à outra? Eu quero ver a opinião de vocês. E se gostaram do vídeo, lembre-se de dar aquele like, porque nos ajuda demais. E lembre-se também do sininho, porque tem gente que não está recebendo o nosso conteúdo. Conto com o apoio de vocês e até a próxima!